Mateus capítulo 6. Muito bem, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento que temos diariamente ao meio-dia. Estamos juntos para orarmos ao Senhor e para estudarmos um pouco da sua palavra, meditarmos na palavra de Deus, que é tão importante, é a essência, é a rocha na qual estamos firmados. Então a palavra de Deus é que nos dá alento, tranquilidade, força para seguir a cada dia, passo a passo, dia após dia, com fé. E eu quero ler com você hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor vai falar sobre a oração, Ele vai estar nos ensinando aqui como orar, como se conduzir na oração com Deus, na fala com Deus, na comunhão com Deus. E eu quero lhe incentivar nesses dias a estar orando. Portanto, vamos entender o que o Pai, o que Jesus, nosso irmão mais velho, o que Ele nos orienta a respeito da oração. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 15. E diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai, o seu Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, para você que está chegando agora, estamos lendo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. A irmã Helena já está orientando aí no próprio chat. Então, irmãos, veja só que orientações maravilhosas sobre a oração. No início, a primeira orientação que o Senhor fala é sobre o local ou a forma que você deve estar. E ele vai dizer o seguinte: não façam como os hipócritas, porque eles gostam de estar orando, né, nas sinagogas, orando nas esquinas, para serem vistos pelos outros. E aí você talvez possa perguntar: é proibido orar nas praças? É proibido orar ao ar livre? É proibido orar em público? De maneira nenhuma. Jesus não está falando isso, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte: eles só gostavam de orar em público. Eles só gostavam de fazer essas orações para aparecerem, usavam palavras bonitas porque queriam aparecer diante dos outros. Então eles não estavam falando com Deus, eles estavam falando para as pessoas, em forma de uma oração a Deus. Isso ainda se vê muito hoje em dia. Pessoas que fazem orações muito belas, mas que não têm, infelizmente, uma vida de oração. E a Bíblia nos ensina a orar em todo lugar, a orar em todo tempo, orar sem cessar, orar o tempo todo. Então você pode e deve orar em todos os momentos da sua vida, em todas as situações, em todos os momentos do seu dia, inclusive. Você deve estar com seu coração orante, como diz um determinado autor. Bom, mas ele diz, então como é que você deve orar? Você deve ir para o seu quarto, fechar a porta
e falar com o seu Pai. Então, ele está falando, Jesus está nos ensinando aqui sobre um relacionamento mais íntimo com Deus. Sair das conversas públicas com Deus e ir para uma conversa particular com Deus. E aí o Senhor vai falar sobre aquilo que nós vamos pedir, as nossas petições individuais. Portanto, quando você tiver a sua necessidade, existem necessidades que devem ser colocadas em público, ou que podem ser colocadas em público. Alguns colocam até aqui no momento da nossa live, colocam aqui alguns pedidos de oração, outros colocam publicamente na igreja, mas existem pedidos que são seus e é do seu relacionamento com Deus, você coloca para Ele. Senhor, eu estou passando por isso, esta é uma situação específica minha, eu quero falar somente com o Senhor. E Ele vai estar lhe ouvindo. Aliás, como Jesus disse, Ele já conhece essa necessidade, Ele só quer ouvir de você. Então, existe a necessidade de uma oração íntima, de uma oração a sós com Deus também, e não somente a oração pública. Aí ele diz, olha, não fique repetindo, aquela repetição o tempo todo. Não sei se quem já teve alguma experiência com as religiões mais orientais, ou que já ouviu falar, que já estudou, já viu, sabe que existem os mantras. Ele diz, olha, os pagãos, eles ficam repetindo, achando que pela sua repetição vão conseguir. E muitas vezes alguns têm trazido no meio cristão, evangélico, têm trazido alguns mantras, né, ou alguns ensinamentos de como ficar repetindo algumas coisas. Ora, não há necessidade. Então a sua oração, talvez você seja alguém que está chegando na igreja há pouco tempo e diz assim, eu não sei orar. A oração é muito simples, você vai conversar com Deus. Você vai falar para Deus tranquilamente aquilo que você tem que falar com as suas próprias palavras, como você fala com as pessoas do seu lado. Então, as orações mais espontâneas que eu conheço são das pessoas que se converteram há pouco tempo. Eles ainda não têm aquela linguagem religiosa, eles ainda não têm aquele costume já religioso de como orar. Então eles falam tão espontaneamente. E Deus está ouvindo essa oração. Vai ser repetida nas mesmas palavras, apesar de que... Pronto. Então Jesus, apesar dele nos dar essa oração dominical, e ele nos orientar a orar assim, mas ele não está ensinando um texto para ser repetido em todas as nossas orações, apesar de que não é errado, nem é proibido, nem é ruim você fazer a oração do Pai Nosso. Já fiz isso muitas vezes em alguns lugares, inclusive em ambientes fora da igreja, no trabalho. Então é uma forma de levarmos, ensinarmos as pessoas a orar. Mas Jesus não tinha, o primeiro propósito dele não era ensinar uma reza que deveria ser repetida aqui, né? Mas na verdade ele queria ensinar como orar. E foi uma pergunta dos próprios discípulos. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que a gente ora? E aí ele ensinou a orar dessa forma. E aí qual é a forma? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Direto. Vai direto ao assunto. Adore ao Senhor. A primeira coisa é adorar ao Senhor. Uma saudação elogiosa para com Deus. O Salmo 100 diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, entrar na presença de Deus com ação de graça, com um elogio, com louvor, com uma adoração. Não se preocupe com palavras mais bonitas, né? Eloquentes. Ó Senhor Deus do universo, Senhor de todas as coisas, maravilhoso, o eterno, o Criador de todas as estrelas, pequenas e grandes do universo. Não precisa todo esse floreado, até porque aqueles que se aproximaram de Deus com muito floreado, ele cortou logo a conversa. Ó Senhor, como chegou aquele homem diante dele,
eu venho falar com o Senhor porque sabemos que o Senhor é bom. Ele disse, não tem ninguém bom a não ser Deus. Ele sabia que era Deus, mas só queria que ele mesmo era Deus. Mas ele estava querendo mostrar para ele o seguinte, deixa de conversa e vamos direto ao assunto, que eu sei que você não está me elogiando de todo o seu coração. Então, entrar diante de Deus com simplicidade e com adoração. E ele diz assim, Pai. Ele usa o termo Pai. Abba. Abba é Pai em hebraico. Hoje mesmo, se você for em Israel, você vai ver, as crianças chamam seus pais de Abba. Então, ele está nos convidando a conversar com Deus como você conversa com seu pai. Ou talvez se você não tem um pai, ou não teve uma boa experiência com seu pai, falando com alguém que é uma referência, com alguém que você ama e que ama você. Então, ele nos chama a ter essa relação direta com ele. Como Davi também teve essa experiência quando ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele está perto de mim. Ele é o meu pastor. Eu tenho intimidade com ele. Então, ele está nos chamando exatamente para iniciar a nossa oração assim. Pai, Abba, ouve-me. Estou aqui. Santificado seja o teu nome. E aí, ele já inicia com o primeiro pedido. O primeiro pedido não é por ele, não é por nada físico, alguma necessidade. Ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o Senhor nos ensina a já buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a primeira coisa nas nossas orações. Senhor, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vir o reino significa, eu quero que esse lugar seja o teu reino. Aqui onde eu estou é o teu reino. O Senhor é o soberano desse reino. O Senhor é o rei nesse lugar. E também ele vai dizer, seja feita a tua vontade. Então, Senhor, eu vou te fazer alguns pedidos aqui. Eu vou colocar aquilo que eu acho que é necessidade minha, que eu estou querendo, que eu estou precisando, mas eu já vou dizendo antecipadamente. Eu prefiro que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já prefiro logo, porque eu sei que é a melhor. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, conforme está escrito em Romanos capítulo 12. E agora sim, depois de elogiar a Deus, depois de adorar a Deus, depois de agradecer a Deus e depois de declarar que o reino de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa nessa terra e que nós nos submetemos à vontade dele, então vamos colocar as nossas necessidades. Mas veja só a simplicidade com que Jesus nos ensina a pedir. Ele diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. Senhor, eu não estou pedindo para acumular. Não estou pedindo para me tornar rico. Eu estou pedindo que o Senhor supra as minhas necessidades básicas. Que o Senhor não deixe faltar nada na minha casa. E ele tem esse cuidado. Ele diz, olha, vocês olhem para os lírios dos campos. Vocês olhem para os passarinhos. Talvez você nunca viu um lírio, mas passarinho eu sei que você já viu. E os passarinhos, eles já amanhecem tão felizes. Muitas vezes nos acordam, né, com aquele barulho deles. E eles saem e todos os dias eles vão encontrar alguma coisa para comer. Não vai faltar. A verdade, a falta de suprimento que ainda existe no mundo, na verdade é pelo acúmulo de alguns. Existem riquezas nessa terra suficientes para manter todos nós. Mas por conta da ganância de alguns, outros ficam em falta. Por conta do pecado, existe a injustiça social, inclusive. Mas o pedido de Jesus aqui, que ele nos ensina a pedir, é simples. Nos dá o maná de cada dia. Nos dá o pão de cada dia. Supre a minha necessidade hoje. A gente tem muita dificuldade de entender isso porque nós temos medo do que virá amanhã. A nossa ansiedade é muito grande. Ele diz, não fique ansioso com coisa alguma. Porque você não pode acrescentar um dia que seja à sua vida.
por causa da sua ansiedade. Pelo contrário, a medicina já nos mostra, já nos ensina que quanto mais ansiosos somos, menos vamos viver. O próximo pedido que Jesus nos ensina a fazer é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existe uma versão que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Puxa, isso é duro, viu? Porque o Senhor Jesus e a Bíblia, Deus está condicionando o nosso perdão da parte de Deus, vindo da parte de Deus, ao perdão que nós concedemos às pessoas. Ele diz: olha, Senhor, porque seria muita cara de pau eu dizer isso para Deus, né? Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque as dívidas que nós temos com Deus são os pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados, assim como eu perdoo a todos os que têm pecado contra mim, a todos os que já me ofenderam, a todos os que são contra mim, a todos os que me ofenderam. Então, se eu não perdoar, devo primeiro resolver isso antes de vir pedir perdão a Deus. Essa questão do perdão, a gente poderá ter um dia só para falar sobre isso, ela é tão séria que o Senhor, ele diz assim: olha, se você não perdoou o seu irmão, se você tem alguma dificuldade com ele, se você ainda tem alguma pendência com ele, nem ofertar ainda você deve. Você deve deixar a sua oferta ali ao lado, vai lá, resolve com o seu irmão e depois você volta e coloca a sua oferta. É muito séria essa questão. Então, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13, já encerrando a oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, um pedido final de que não nos deixes cair em tentação. Veja bem que o Senhor, ele é muito sábio. Ele não diz: não nos deixes entrar em tentação. Apesar de que devemos pedir também, até para que não venha a tentação. Mas a gente sabe que virão. As tentações vêm todos os dias. Mas o pedido aqui é: Senhor, nós vamos passar pelas tentações, porque a nossa carne, ela é propícia a isso. E ela mesmo providencia, pelos seus desejos carnais, ela mesmo providencia as tentações diárias para a nossa vida. Mas ele diz: não deixe cair. Não nos deixes cair. Segura a nossa mão. Nós vamos passar pelas tentações. Nós vamos passar de pé. Ou de joelhos, pode ser também, né? Mas jamais caídos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa parte às vezes é um pouco retirada, né, de algumas repetições, mas na versão, em algumas versões ela não vem, mas aqui está. Porque teu é o reino, do Senhor é o reino. O Senhor é o meu rei. O Senhor é o dono de todo o poder e de toda a glória. Amém. Então essa é a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Pastor, eu tenho que fazer desse jeitinho aqui? Não, você vai fazer com as suas próprias palavras. Quero incentivar você a orar todos os dias e falar com as suas próprias palavras. Elogiando ao Senhor no início, agradecendo a Ele, declarando que você se submete à vontade dEle, depois colocando as suas necessidades materiais, colocando as suas necessidades espirituais, colocando as suas necessidades emocionais. E a gente pode dividir assim aqui, né? O pão nosso, o perdão e não nos deixar cair em tentação. Então, o pedido material
emocional e espiritual. E depois encerra agradecendo ao Senhor. É isso. Uma oração simples. E aí, só para completar a questão do perdão, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Palavra do próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nesses dias que estamos aqui recolhidos, vamos estar orando. Esteja orando pela nossa nação. Eu recebi vários vídeos de outros países onde as pessoas estão orando nas enfermarias, os profissionais se reunindo para orar, pessoas orando nos estacionamentos, policiais orando, militares orando. Então é a hora do povo de Deus se juntar e fazer a sua oração. Se juntar, que eu digo, não quer dizer que vai se aglomerar em lugar nenhum, não. Mas nos juntarmos em oração. Onde você estiver. Você é chamado para ser um intercessor por essa terra. Em Ezequiel, o Senhor disse que procurou um intercessor e não achou um homem que se colocasse na brecha. Nós estamos sendo chamados a sermos esses homens e mulheres que vão se colocar na brecha do muro para que os inimigos não passem por esse muro. Então você é chamado a ser um homem, uma mulher, guerreiro e guerreira de oração. Vamos em frente, vamos estar orando. E quando você ora, você é o primeiro a ser abençoado porque você se torna canal de Deus para as pessoas. Então faça a sua lista de pedidos de oração, de seus alvos de oração. Tenha anotações das suas orações, para anotar as respostas de oração. E se puder fazer até em público, faça também em público. Esse é um tempo em que Deus está, como está aqui, muito bem observando a pastora Rosana, é um tempo de que Deus está reconciliando consigo o mundo. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então você pode e deve orar e estar intercedendo por esse mundo diante do Senhor. E muitas vidas vão se entregar ao Senhor nesses dias, eu creio. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós nos alegramos em estarmos aqui, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. E nós nos alegramos em nos relacionarmos contigo. Te pedimos que o Senhor faça, Senhor, a Tua vontade nesta terra, assim como ela já é feita no céu. E que essa Tua vontade seja feita, Senhor, nessa terra, através da nossa vida. Porque cada um de nós que já temos uma experiência contigo, que já Te conhecemos, podemos fazer a Tua vontade nessa terra, porque lá na cruz o Senhor nos deu esse poder de fazer a Tua vontade. Ó Senhor, nós Te pedimos pelo suprimento material de cada um de nós. Eu sei que existem pessoas entre nós que estão aflitas porque não sabem como se manterão. Eu sei que muitos estão temendo pelos seus empregos. Muitos estão temendo pelo recebimento de seus salários. Muitos estão temendo pelo faturamento de suas empresas, de seus projetos. E eu Te peço, Senhor, supre as nossas necessidades e nos ensina a administrar bem cada centavo que entra na nossa mão, no nosso bolso, na nossa conta bancária. Ó Senhor, eu Te peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as ofensas que vêm contra nós. Senhor, perdoa cada ofensa que temos feito contra Ti, Senhor. O Teu povo, muitas vezes, Senhor, Te ofende. Aqueles que levam o Teu nome, Senhor. Mas nós Te pedimos, perdoa-nos, Senhor, a todos nós. Senhor, Te pedimos que o Senhor nos mantenha livres de toda tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Temos andado em tempos maus, nos males de toda sorte, mas de todo tipo de mal
que o Senhor nos livre principalmente dos males espirituais, das chagas espirituais, das doenças espirituais que afastam o povo de Ti. Ó Senhor Jesus, faz isto, porque o Senhor é dono de toda a soberania, Tu és o dono de todo o reino, e tudo está debaixo dos Teus pés. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Quero saudar aqui os que chegaram já agora há menos tempo. Estou vendo aqui a Henriqueta, que chegou entre nós, pastor Expedito, pastor Antônio, meu pai, missionário Osmarina, minha mãe, todos muito bem-vindos, Elisa Mar, eita que gente boa, maravilha, todos que estão aqui entre nós. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Uma maravilha estarmos aqui, mesmo que distantes fisicamente, mas tem sido um alento, um alimento para o meu coração ter esse momento aqui com vocês. Cada observação que vocês fazem aqui nos comentários, no chat, eu estou acompanhando, estou vendo, e isso alegra o meu coração. Assim também, quando eu posso falar pessoalmente com cada um de vocês. Antes de ontem, tivemos aqui uma conferência com a liderança da igreja, e como é bom estar vendo que os irmãos estão vivos, firmes na fé, ver que cada um está alegre, fazendo aquilo que pode fazer na sua casa. Estamos servindo a Deus, estamos servindo ao Senhor das nossas casas, estamos evangelizando. Todas as funções, as funcionalidades da igreja estão em pleno vigor, porque nós somos um corpo, e o corpo continua com seus membros saudáveis e funcionando. Isso é uma alegria para mim, e eu sei que o Senhor tem colocado alegria também no seu coração. Então, que Ele te abençoe nesse dia tão bom. Nós vamos estar mais uma vez hoje à noite, às 8 horas da noite, no formato do pequeno grupo. Quero incentivar você a se reunir com a sua família para acompanhar juntos esse momento que nós chamamos de pequeno grupo. Ele acontece nas nossas casas, já acontecia antes, e agora estamos tendo esse momento de forma virtual. Temos o nosso pequeno grupo aqui em casa, e eu quero incentivar você a fazer o seu pequeno grupo na sua casa. Então, como você já sabe, tem momentos de perguntas. Você pode fazer, vai receber as perguntas através do vídeo, e deve fazer essas perguntas entre vocês na sua casa. Então, vocês vão interagir, não somente assistir uma transmissão, mas vão interagir também, cada um na sua casa e até mesmo com a gente. Então, vamos criar um momento bem interativo, bem interessante, hoje à noite, às 8 horas da noite, na casa de cada um, onde vamos estar estudando um pouco sobre a palavra que ouvimos no domingo passado, no Salmo 103, palavra transmitida pelo pastor Valdeon. Então é isso, gente. Um forte abraço para todo mundo. Lembrando que você pode compartilhar essa live no seu Instagram. Ela vai estar disponível durante 24 horas nos stories da Igreja Cristã Renovo, desse canal que você está assistindo, e até o final do dia vai estar disponível também no canal do YouTube da Igreja Cristã Renovo. Quero incentivar você a compartilhar lá do canal. Você consegue compartilhar diretamente para o WhatsApp, para e-mail, para qualquer outro formato. Você consegue compartilhar lá do YouTube. Então, todas as orações que nós já fizemos aqui nos dias anteriores estão lá no canal, assim como os cultos de domingo, os cultos de terça-feira e os pequenos grupos de toda quarta-feira. Então, quero incentivar você a fazer isso e compartilhar o máximo que você puder com os seus amigos e irmãos, com a sua família. Vamos encher as pessoas de bom conteúdo da Palavra de Deus, porque de conteúdo tóxico elas já estão cheias. Então, um forte abraço, graça e paz, Deus te abençoe.